Oi, gente. Então hoje eu vou mostrar pra vocês um pão, o nosso sourdough clássico, com 7% de farinha integral. E nós vamos começar a fazer agora, então, a autólise. Eu deixei aqui as duas farinhas, dá uma misturadinha. Aqui, ó. Misturar as duas farinhas, né? E agora a gente vai colocar 65% de água, tá? Aqui, ó, já deixei pesada. E vou colocar essa água pra gente fazer a autólise. Tira pra cá. Então, vou misturar a farinha com a água, né? Então, a autólise é isso. Nós vamos misturar a farinha e a água e deixar ela descansar sempre por pelo menos 30 minutos. Se puder deixar 1 hora, também nós vamos ter um ótimo resultado. Eu começo sempre misturando com o auxílio, né, de uma... Eu gosto dessa espátula, dessa colher de arroz japonês. E depois eu vou mexer com a mão, tá? Aqui, ó, tá? Olha, aqui. Uma mão sempre a gente deixa ela limpa, né? Aqui, ó, segurando o bol. Porque é muito bom ter uma mão que a gente vai pegar os utensílios, abrir um armário. E com a outra mão, olha, é possível a gente fazer essa mistura da farinha com a água. O importante aqui na autólise é não deixar sobrar farinha seca, né? Então, toda essa farinha, ela ser incorporada aqui pela água. Farinha aqui nós estamos usando é uma farinha nacional, é a Anaconda Premium. E os 5% é da Fazenda Vargem, 7% é da Fazenda Vargem. Ó, tá? Então, não tem... Dá uma limpadinha aqui nas bordas, ó. E não tem farinha seca. Não sobrou, ó, tá? Aqui, ó. E, quando a gente acaba de misturar, olha como a massa, olha, né? Ela não tem estrutura, a água agora aqui, em contato com a farinha, é que vai propiciar o início da formação da rede de glúten. E no começo nós não temos nada. Olha como a massa tá. Daqui 1 hora, nós vamos ver como que essa massa vai ficar. Então, eu vou deixar assim, descansando, por pelo menos 30 minutos. E nós vamos cobrir ela com plástico, assim, né? Pra ela não ressecar, certo? Esse é o nosso levain, que nós vamos usar na mistura do pão. É o levain, é o nosso fermento natural. Aqui ficou muito conhecido como levain. Em outros países tem outros nomes, né? Sourdough, pasta madre. Ele é uma cultura rica em micro-organismos, leveduras e bactérias láticas, né? Aqui, uma cultura de várias leveduras, né? Diferente do fermento biológico, que a gente tem uma levedura isolada, a Saccharomyces. Aqui nós temos leveduras selvagens, nós temos bactérias e essa cultura riquíssima em micro-organismos. Que vem da onde, né? Principalmente vem da farinha, do grão de trigo, mas também do nosso ambiente aqui, das nossas mãos, dos utensílios. Quando a gente adiciona água e farinha, e junto com o ar, né, em contato com o ar, esses micro-organismos, eles são ativados e nós temos o início do processo da fermentação. Então, aqui, ó, olha, aqui, ó, o levain, né, que nós vamos utilizar. Quando ele dobra de volume, é um levain, né, que a gente fala um levain, que a gente vai utilizar um levain jovem, e depois, mesmo depois que ele dobra, ele continua fermentando até o máximo, que é o pico dele, onde a carga ácida também vai aumentando. Pode ser usado? Pode. Lembrando que nós podemos ter um pão com sabor um pouco mais acético. Se a gente usa o levain logo que ele dobra, ele vai ter um sabor com uma característica mais lática, um sabor de iogurte, né? E na medida que ele chega até o pico e ele começa a declinar, ele vai ficando mais ácido. Então, agora nós vamos fazer a mistura da massa do pão. Aqui nós temos 400 gramas de farinha, 65% de água,
Vou colocar 8 gramas de sal, 2%, 25% de levain, 100 gramas. Normalmente eu uso 20%. Hoje tá frio, eu aumentei para 25% a nossa quantidade de levain. E eu tenho aqui 2%, que significa 8 gramas, de água, um extra, pra gente ir umedecendo a massa na hora de colocar o sal, o fermento, e esse 65% inicial vai passar a 67% de água da mistura. Então, primeiro, vou colocar o fermento. Aqui, ó, sobre a massa. O fermento dessa proporção, 2:2, ele é mais fácil de ser adicionado à massa, porque ele é mais líquido. Umedeço as mãos, né, pra facilitar. E aqui, ó, eu vou dobrando, cobrindo o nosso levain. Aqui, ó, olha. Nossa massa tá bem firme, com 65%. Ó. Vou misturando. Essa quantidade de água extra é importante, que eu já sei a quantidade que eu tenho aqui, né? Então, eu posso, olha, ir colocando mais um pouquinho. Eu sei que eu posso ir usando essa água a mais na minha mistura. A gente começa com 65, que é uma proporção de água, uma hidratação, que eu já conheço a farinha, mas eu também sei que ela perde mais, que a gente pode colocar mais. Então, eu deixo a parte para colocar essa água agora. Junto com sal, junto com um pouquinho com levain, ó. Olha, a massa tá bem firme. Posso colocar mais um pouquinho aqui, olha. É uma massa, olha, ela parece pegajosa, né? Mas ela tá bem firme. Então, essa é a mistura que eu coloquei a primeira parte, o levain. O levain foi todo incorporado por aquela mistura da farinha e água. Ó, então, o levain já agora se incorporou na massa. Vou usar aquela espátula, a nossa ajudante aqui, ó. Uma limpadinha nas bordas. 2, 3 minutinhos, um pouquinho, antes da gente colocar o sal. A gente dá esse tempinho pro fermento, né? Começar já a agir aqui na massa, antes da gente colocar o sal. Agora, nós vamos adicionar o sal na massa. Então, aqui. Vou espalhar sobre a massa. Eu tenho mais um tanto daquela água. Essa água reservada é o que nós chamamos, o que eu tô fazendo, é uma segunda hidratação, ou bacinagem. É você colocar uma quantidade inicial de água na autólise e deixar mais uma parte para ir colocando agora na mistura. Então, aqui, olha, nessa hora eu jogo um pouquinho, eu gosto de jogar assim, ó, sobre o sal, olha, terminei, eu já sabia quanto eu tinha de água aqui. Não, ela não é uma água, uma quantidade aleatória. Agora, olha, eu vou fazer uma massagem na massa com esse sal. E olha, tem a aguinha que vai sendo absorvida. Olha. E nós vamos massagear essa massa, incorporar esse sal, até não sentir mais grãozinho dele. Quando a gente tá misturando, você tá aqui, ó, sentindo como uma areia, né, aqui o sal. Aos poucos, essa massa vai incorporando todo esse sal e nós vamos misturar até não sentir mais nenhum grão. Eu nem precisei colocar água na mão, borrifar água, porque já tinha a água extra, né? Nós vamos fazer hoje esse pão sem sopa. Essa mistura, bem misturada, ainda tô sentindo os grãos do sal. E depois nós vamos deixar a massa descansar e já fazer as dobras. Nós não vamos sovar. Aqui é uma mistura bem aprimorada, vamos dizer assim, ó. É uma mistura que eu vou agregando bem. Foi o levain primeiro e agora tá sendo o sal. Olha, o sal já está quase desaparecendo da massa. A gente tem, né, certeza que não tem mais nada.
Posso borrifar mais um pouquinho aqui, ó, de água na minha mão, tá? Vocês veem, se a massa começa a grudar, quando eu borrifo a água, cuidado para não levar muita água na hora de borrifar, né? É na mão. E aí já, olha lá, minha mão. Nós vamos deixar essa massa descansar por 30 minutos. Hoje é um dia que a temperatura está baixa. Mas vou deixar 30 minutos, 30, 40 minutos, vamos ver. A gente vai acompanhando. E para começar a fazer as dobras. Tá? Ó, olha, na mistura. Já olha como essa massa, né? Ó. Mas ela, ó, ela ainda rasga. Quando a gente coloca o sal, também é normal a massa se rasgar no primeiro momento. Aí depois ela vai novamente se estruturando. O sal também fortalece o glúten. Tá? Mas aqui, ó, agora ela ainda se rasga com facilidade, olha. Vendo? Né? Aqui, ó. Aí depois a gente vai ver o poder das dobras. Ajeitar a massa, né? Aqui, ó, vamos ajeitar a massa. Deixar ela bonitinha aqui, já. Assim. E descansar 30 minutos. Vamos, então, agora à primeira dobra da nossa massa. As dobras são importantes para oxigenar a massa. Elas ajudam na elasticidade do glúten. Elas desenvolvem, né? Vão continuar a desenvolver e dar mais estrutura para o glúten aqui da massa. Que depois, no final, é o que vai segurar os gases, né? Para aquele pão nosso leve, airado. E elas também ajudam muito a equilibrar a temperatura da massa. Então, vamos à primeira dobra. Borrifando água na mão. Existem muitos tipos de dobras. A dobra mais simples é dobrar ela sobre ela mesma, né? Eu puxo, eu dobro. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4 vezes aqui, ó, formando um quadradinho. Aqui, ó. Puxo e dobro sobre ela mesma, certo? Agora eu viro aqui assim e dou essa boleadinha, aqui, ó. E ela vai se estruturando. Olha que massa bonita. Na primeira dobra da nossa massa. Vamos cobrir e deixar descansar por 30 minutos. Vamos agora fazer a nossa segunda dobra na nossa massa. Então, vou borrifar um pouquinho de água. Vou usar a espátula para levantar a massa. Olha. Nós vamos puxar e dobrar sobre ela mesma, certo? 4 vezes. Aqui. 2. Olha como a massa já está bem mais estruturada. Ela começa a quase não grudar mais na mão, certo? Ó, na última rodada ela quase já não vem. São sinais que ela vai dando, né? Então, certo? Agora aqui, ó, vou virar e vou colocar ela de volta e a gente dá uma leve boleada. Nós vamos tensionando mais aqui, ó, ajudando essa massa, tensionando, certo? 30 minutos e vamos para a terceira dobra. Bom, agora vamos na nossa terceira dobra da nossa massa. Vou botar um pouquinho as mãos. Tirar aqui, ó, levantar com a espátula. Olha como, na terceira dobra, olha como já está a massa, gente. Olha isso. Olha o véu. Sem sova, né? Vocês lembram? Nós vamos direto para as dobras, tá? Então, vamos fazer a terceira dobra aqui. Olha como no começo, quando a gente puxa, olha como ela veio. Depois que ela relaxou. Aí, aqui, ó. Na segunda. Na terceira, já vai ficando mais curta. Certo? E a última aqui, ó. Ó, a última é bem curtinha. Tá? Eu ia deixar 30 minutos, né, de descanso entre as dobras, mas hoje tá uma temperatura baixa e ela acabou ficando 45 minutos entre as dobras, porque ela tem que relaxar, a gente tem que dar o tempo entre as dobras pra gente vir, né, aqui fazer a próxima. Não adianta eu querer fazer agora, deixar assim e querer novamente fazer a dobra, né? Aqui, ó, dá essa boleadinha, olha.
Nós temos mais uma quarta dobra, mas daqui 30 minutos, 40, a gente vai olhar para ver se ela precisa de uma quarta dobra ou não. Se não, a gente vai deixar ela descansando para terminar essa primeira etapa da primeira fermentação e depois nós já vamos para uma pré-modelagem, tá bom? Bom, vamos para a nossa quarta e última dobra. Dobra uma vez, puxa, dobra sobre ela mesma. Mas tá bem bonita. Toda feita manualmente aqui. Agora, nós vamos deixar ela descansar por umas 2 horas, né? A gente vai ver. Nós temos que esperar ela completar a primeira fermentação para fazer a pré-modelagem, certo? Bom, a massa descansou por 2 horas. E aqui, ó, ela já tem bolhas, sinais da fermentação. E terminamos a primeira fermentação fazendo agora a pré-modelagem. Agora, nós podemos jogar um pouquinho de farinha. Aqui, ó. E a gente vai tirar essa massa do bol. Certo? A massa, quando tá bem fermentada, ela solta fácil do bol, né? E agora aqui, a gente vai fazer a pré-modelagem. Olha a bolinha, sinal da fermentação. Ela tá uma massa, você percebe, né? Você sente que ela cresceu, que ela ganhou volume, macia. Tá? Vamos deixar ela relaxar uns 20 minutos, meia hora, e aí a gente faz a modelagem final.